A gente vai voltar agora aqui. Vocês estão acompanhando o grande debate com o Caio Coppola e Zé Eduardo Cardoso. Ô Zé, quase que eu te falei Rodrigo Pacheco, tu acredita? Porque eu fiquei aqui com a cabeça no Senado e te olhei assim, de repente, do nada, mas seria não. Um elogio, seria um elogio. Muito bem, vou começar com você agora, Zé. Queria falar um pouquinho sobre essa composição da mesa, porque a gente tem ali uma mulher na relatoria que, aliás, é Eduardo Cardoso, enfrentou uma dificuldade logo de começo para falar. Ela foi interrompida várias vezes e precisou dizer, a senadora Elisiane Gama, que as mulheres são interrompidas 2 vezes mais que os homens, porque quando ela sentou ali, precisou do presidente Arthur Maia falar: por favor, respeitem a fala da relatora. Somente a relatora, hein? Ninguém mais que isso. É lamentável, Luciana. A gente, na vida política, e eu não estou aqui falando de direita ou de esquerda, estou falando em geral. O machismo é muito forte. As mulheres são desqualificadas no parlamento e fora. Ou seja, a interrupção quando a mulher fala, o ensinamento magistral de homens em relação às mulheres. Nós vimos ontem o presidente Bolsonaro dizendo que Michele aprendeu com ele a política e que, desde que bem acompanhada, faria uma participação na política relevante. Isso é profundamente lamentável. O machismo tem que ser combatido com vigor, como o racismo tem que ser combatido com vigor, a homofobia. Essa discriminação é algo odioso, ele nega a humanidade. Então, portanto, aqui a solidariedade à senadora, ela tem que ser respeitada como parlamentar e como mulher. Não pode ser desqualificada por ser mulher, explícita ou implicitamente. Homens não são superiores a mulheres e esta é uma verdade que nós temos que cada vez mais introjetar educativamente na cultura da nossa sociedade. Muito bem. Inclusive, Caio, antes de te chamar, eu tenho aqui uma fala da senadora Elisiane Gama, hoje na abertura, então, da CPMI. Vamos ouvir antes de ouvir o Caio. Só lembrando, né, as mulheres são 2 vezes mais interrompidas do que os homens. Então, esse, infelizmente, é uma prática que nós mulheres acompanhamos todos os dias. E, como eu dizia, é uma honra muito grande, uma grande responsabilidade ser relatora desta comissão. Presidente, eu já participei de várias comissões, de várias CPIs ao longo da minha caminhada pública. Eu já fui deputada estadual 2 mandatos, fui deputada federal e fui relatora de CPI, fui presidente de CPI e integrei as principais CPIs do Congresso Nacional dos últimos 8 anos. Portanto, modesta parte, nós já temos uma caminhada do que é uma comissão parlamentar de inquérito, os instrumentos que ela tem e a importância que ela tem no processo de investigação. Então, nós estaremos, como você falou, na próxima reunião já apresentando uma proposta de plano de trabalho e quero antecipar aqui a todos e todas que será uma proposta que vai representar a maioria sempre deste colegiado, ouvindo também as minorias, porque nós compreendemos que o processo democrático de direito ele se faz com contraditório também, é importante para o fortalecimento da democracia, estará presente no nosso plano de trabalho, que vai reger todos os próximos passos aí, junto com o presidente Arthur Maia. E, presidente, para mim é uma honra estar do seu lado, nós já estivemos juntos, inclusive no partido, Vossa Excelência era meu líder, ali na Câmara dos Deputados, como deputada federal, e não há dúvida nenhuma que nós faremos um grande trabalho aqui nesta comissão. Muito bem, vou falar com Caio Coppola sobre essa temática ainda. Caio, lá na CPI da Covid, a gente lembra bem, na composição da mesa não existia nenhuma mulher. O senador Omar Aziz, que na época era o presidente da CPI, teve que fazer algo informal para que mulheres participassem. A própria senadora Elisiane Gama participou muito ativamente e Simone Tebet foi praticamente uma estrela da CPI da Covid. Agora parece que aprenderam, Caio Coppola. Será? Porque o tratamento à mulher, né, nessas comissões parlamentares de inquérito é uma vergonha. Eu, inclusive, à época da pandemia, eu fiz questão, tem um vídeo no meu canal, Caio Coppola, quem quiser assistir, chama Os Machistas Mascarados da CPI, em que eu, pelo menos, cumpro a minha parte
aqui como espectador escandalizado e denuncio com vídeos, né, o comportamento sexista de verdadeiramente uma masculinidade tóxica daquela trinca Renan Calheiros, Omar Aziz e Otto Alencar, porque a gente fica falando, né, das coisas aí sem dar nome aos bois e é fundamental apontar, né, onde que está essa conduta que visa silenciar mulheres, até para a gente colocar no glossário. Aqui, eu acho que o Zé Eduardo, e aqui obviamente eu vou concordar com absolutamente tudo que ele falou, é uma questão básica de civilidade, de urbanidade, não combina, né, com o nosso século esse tipo de comportamento. A gente tem o interrupting, né, que é o expediente de interromper a mulher, não permitir que ela conclua o seu raciocínio, né, então você realiza sucessivas interrupções, a gente viu os senadores fazendo isso, principalmente em relação à depoente, doutora Anísia Yamaguchi, que estava lá como convidada, mas também fizeram isso com a senadora Leila, foi um vexame. A gente tem o mansplaining, que é aquela forma condescendente, né, de um homem explicar a uma mulher uma coisa simples. A gente teve aquela parte vergonhosa, né, do Otto Alencar explicando a uma médica renomada a diferença entre protozoário e vírus, alguma coisa desse tipo. E finalmente o gaslighting, né, a manipulação psicológica, fazendo a mulher parecer uma pessoa aí insana, né, e negando situações que tinham acabado de acontecer. Então, eles desrespeitavam as mulheres e depois falavam que ela estava vendo coisas. Fizeram isso com a senadora Leila. Quando a senadora Leila foi instada, não só pela sua sororidade, sua condição de mulher, mas ela foi instada a descer à comissão para admoestar os senadores e falar: escuta, vocês não estão respeitando a convidada, isso é um absurdo. Não, que desborda aí a falta de cavalheirismo, vai para a falta de educação e configura comportamento masculino tóxico na sua essência. Então fica aqui a reprimenda, ainda que tardia, aos senadores Renan Calheiros, Omar Aziz, Otto Alencar, com participação, e isso está registrado no vídeo, do senhor Humberto Costa e do senhor Randolph Rodrigues, que colaboraram para isso. E mais triste ainda, Luciana, eu vou te falar, foi depois ver a senadora, senadora Simone Tebet, elogiando a conduta de Renan Calheiros e companhia nesse episódio, né, do interrogatório. Foi isso que se deu da doutora Anísia Yamaguchi. Então, que isso não se repita, que bom, né, que os nossos parlamentares estão aprendendo alguma coisa e dando um pouquinho mais de diversidade de gênero às mesas, mas vamos atentar aí para essas 3 formas de defesas aí de comportamento machista. Bom, sobre a interrupção, isso se repetiu. Isso daí não mudou. Ô, Caio e Zé Eduardo, eu sei que eu preciso liberar os dois, então eu queria fazer uma última pergunta aqui aos dois nesse momento. Um é sobre narrativa. Eu já ouvi de tudo hoje, nessa manhã, na abertura da CPMI, sobre as pessoas que definitivamente foram lá e quebraram, depredaram, vandalizaram a Praça dos Três Poderes. Eu acho que ninguém aqui diz que não são criminosos. Mas eu já ouvi que eles são curiosos, turistas, patriotas, mulheres idosas, cidadãos com os seus direitos violados. Afinal de contas, Caio, o que vai prevalecer depois sobre esses mais de 1.000 pessoas presas e agora já postas aí para julgamento, Caio? Bom, em primeiro lugar, é fundamental apurar individualmente a conduta de cada um para que eles sejam devidamente responsabilizados. O Congresso Nacional recentemente revisitou, né, os dispositivos da Lei de Segurança Nacional, ela foi revogada e atualmente há tipos penais para condenar esse tipo de ação que de forma alguma deve ser tolerado, né, por uma sociedade democrática. Então não é do exercício regulado da democracia, como colocou inclusive o ex-presidente Bolsonaro quando se manifestou no dia 8 de janeiro a respeito desse caso, não é do exercício regulado da democracia invadir prédios públicos e depredá-los. Daí a chamá-los de terroristas, a gente já embarca na questão da narrativa. O terrorismo político, ele tem a sua definição, ele tem a sua tipificação e parece uma coisa muito similar ao que foi empregado no caso do termo genocida para se referir ao ex-presidente da República. Você foge do aspecto jurídico e alega um aspecto sociológico. Por isso, e daí eu entendo a fala do deputado Nicolas Ferreira, a questão da narrativa. Você não pode tratar como terroristas pessoas que estavam no exercício regular
das suas atribuições, dos seus direitos e garantias fundamentais, sabe, se manifestando pacificamente, certo? Né? Exercendo aí a sua liberdade política, ainda que nós não concordemos com a interpretação que eles dão à Constituição Federal, mas você não pode confundir isso com atos de terrorismo, com atos violentos que visam a subversão. Então, sim, houve aqueles que invadiram e que depredaram. Né? Nas imagens que a CNN trouxe à luz, fica muito claro, inclusive, que primeiro entra o grupo, né? Então, pelo menos no Palácio Planalto, que é onde a gente tem as imagens. Espero que a CPMI traga para nós imagens de todos os prédios. Mas primeiro entram o grupo dos vândalos, né? Eles depredam e depois há uma série de pessoas que entram e tentam, inclusive, restaurar o patrimônio ao seu lugar original, tentam, inclusive, persuadir os mais agressivos a não destruírem patrimônio público. Então, acho que é uma questão de tratar os iguais igualmente, os desiguais igualmente, na medida da sua desigualdade, e aqui me referindo à conduta de cada um deles. Muito bem, Caio, só para deixar aqui muito límpido para o nosso telespectador, que pode ter passado por mim, mas eu não ouvi em nenhum momento falarem em terroristas, criminosos, vândalos e esses outros termos que eu também trouxe aqui. Acho que muitos deles já estudaram que não cabe na lei de terrorismo. Vamos lá, Zé Eduardo. Concordo, Luciana, não é terrorismo, essa é uma discussão absolutamente falaciosa. A questão é, o fato de não serem terroristas não dizem que não tenham praticado ilícitos penais e atos violadores do Estado Democrático de Direito que hoje são tipificados no Código Penal. Então, portanto, é isto. E nessa vertente, nós temos que investigar não só quem fez, quem pagou aquilo e quem incitou aquilo, quem incitou a prática criminosa. Paralelamente a isso, nós temos também que verificar quem se omitiu. Nenhum problema em se faça isso. O governo do Distrito Federal se omitiu ou então articulou dolosamente a situação. Temos que verificar também no GSI se alguém se omitiu, quem eram as pessoas que se omitiram. Nenhum problema. O problema da disputa de narrativas está em que alguns querem só falar em omissão e esquecer a ação, esquecer o planejamento, esquecer o incitamento, esquecer o financiamento. Ou seja, na verdade, a disputa de narrativas tem por objetivo desmascarar uma situação que já está afirmada. Portanto, não é desmascarar, é iludir. Há uma tentativa de golpe de Estado e o que tenta se investigar é exatamente quem articulou isso, apontando-se para as autoridades do governo anterior. O ex-ministro da Justiça, que era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o ajudante de ordens falando em golpe, as reuniões de Jair Bolsonaro quando era presidente com militares. É esta tentativa que também tem que ser olhada para se verificar quem planejou, quem incitou e quem pagou. Claro, a omissão tem que ser apurada no seu devido lugar e com rigor. Não tem nenhum problema em se punir a Secretaria de Segurança Pública e os responsáveis do Distrito Federal, até o governador, se for o caso, e até autoridades do atual governo federal. Não estou aqui para passar o pano em ninguém, não. Se se omitiu, tem que arcar. Agora, dizer que o Geir Dias era responsável pela situação da invasão do Legislativo, da invasão do Judiciário, francamente, não tinha poder para isso. Ali a proteção era do GDF. Então, portanto, não dá para tentar botar luz de um lado para encobrir o outro. Isso chama diversionismo, ou seja, tentar construir a verdade de um lado, inclusive não só a verdade, mas com fatos distorcidos para eliminar a culpa daqueles que efetivamente depredaram, incitaram e pagaram. Eu torço para que essa CPI cumpra o seu papel nessa questão e que os discursos ideológicos políticos, inclusive aqueles que tentam dourar a pílula, dizendo que tudo foi fruto de uma missão, como se aquela invasão fosse uma geração espontânea que brotou do nada, algumas pessoas turistas que resolveram lá quebrar tudo. Se isto nós virmos na CPI, ela se desacredita e desacredita o parlamento. Esse discurso, com todas as divergências que eu posso ter com o Caio, que Caio cortou o cabelo, mas não perdeu sua força retórica, né? É diferente do Sansão. Então, com todas as minhas desculpas ao Caio, que continua com o mesmo vigor retórico, não procede, não dá para atacar omissão e esquecer o fato. Não dá.